Olá, você está no módulo 2. Seja bem-vindo à aula O Objeto Web Element e seus principais métodos. Na aula de hoje aprenderemos mais sobre como manipular, como interagir com um objeto do tipo Web Element. Como vimos no material didático, um Web Element é obtido através da utilização do método FindElement no navegador. Uma vez que temos um Web Element, podemos interagir com ele clicando, digitando, limpando ou mesmo capturando informações contidas dentro dele, como por exemplo seus atributos, textos e etc. Nessa aula aprenderemos como fazer isso. Já vimos alguns métodos desse determinado objeto nas aulas anteriores, como por exemplo o método click, o método clear e o método sendKeys, que são utilizados respectivamente para clicar em um elemento, limpar um elemento ou mesmo digitar um valor dentro desse elemento. Nessa aula aprenderemos algumas coisinhas a mais. Para tal, iremos abrir aqui a página da RSI Store e vamos começar por este campo. Veja, este elemento ele possui um texto dentro dele, que é o texto RSI Store. Nós vamos criar uma automação para acessar a página inicial e coletar qual é a informação contida aqui dentro desse campo e apresentá-la no console. Então, para isso, é necessário que eu identifique o elemento para que eu saiba qual estratégia utilizar. Então, botão direito, inspecionar elemento. Vocês vão ver que esse elemento ele tem ID e tem name. Então eu posso escolher qualquer um desses dois, que são os que representam que o elemento ele tem a tendência de ser único. Vou utilizar aqui o name, estratégia name. Então o que eu vou fazer é, dentro da página da RSI Store, eu vou coletar o valor de login e apresentá-lo no console. Então, como eu faço isso? Primeira coisa, eu vou criar aqui uma variável do tipo string que eu vou chamar de login. E aqui dentro eu vou adicionar o que? A variável navegador ponto find element by, e aqui vou escolher a estratégia segundo a gente identificou, by name. E aqui dentro vou colocar o valor contido dentro da propriedade name, que é aqui usuário login. Aqui eu já tenho então o campo usuário login dentro dessa expressão. Se eu quero capturar o valor contido dentro daquele campo, eu tenho que, veja primeiro, analisar que ele tem um atributo value e dentro do atributo value tem o texto que eu quero. Então, se eu quero capturar o valor contido dentro desse elemento, eu vou utilizar o método getAttribute. Como vocês veem aqui, getAttribute. E ele me pede que eu fale qual é o atributo que eu quero capturar. E eu vou falar aqui que é o atributo value. Eu poderia pegar qualquer um desses outros atributos aqui, como por exemplo, eu poderia pegar o atributo class. Então, no lugar aqui de value, eu colocaria class. Eu poderia pegar também o atributo type. Então, eu viria aqui e no lugar de class digitaria type. É basicamente um método para capturar o valor de atributos. Então, quando eu usar o getAttributeValue, eu vou capturar o valor que tem lá dentro e jogar dentro de uma variável chamada login. Então, eu posso vir aqui e apresentar no console o valor contido dentro de login. Vamos fazer um teste. Botão direito, Run as Java Application.
Vamos ver no console, olha só, a RSI Store. Um outro método que nós temos é o método utilizado para capturar o texto contido dentro de um determinado elemento. Então veja, esse daqui é o nosso logotipo, RSI Store. Perceba que quando eu identifiquei esse elemento, colocando com o botão direito aqui e selecionando a opção inspecionar elemento, ele identificou que isso é um link, olha só, tag A, e tem um ID que se chama logo container. E olha só, ele não tem um atributo value, mas ao invés disso, ele tem aqui ó, um texto que está entre o abrir da tag e o fechar da tag. Quando nós temos esse contexto, onde o valor que nós queremos pegar, que é RSI Store, não está dentro de um atributo, mas está entre o abrir e o fechar da tag, nós utilizamos o método getText. E qual estratégia utilizar aqui? Eu posso utilizar a estratégia byId com logo container ou byCSS_selector com brand logo. Vamos lá, vou pegar pelo ID, que é o meu identificador único. Vamos ver aqui o que eu faria. Eu venho aqui, vou colocar coletar o texto contido no logotipo. E aqui eu vou fazer da mesma forma que eu fiz antes. String logotipo recebe navegador ponto find element by id e vou passar aqui o id do link que tem a minha logomarca. Só que ao invés de usar getAttribute, eu vou usar um getText. E o getText pega o texto contido entre o abrir e o fechar da tag. E agora vou apresentar isso daqui na tela. Vamos testar? Botão direito, Run as Java Application. E olha lá, RSI Store, ele pegou o texto contido dentro daquele determinado elemento. A gente utiliza o getValue ou o getAttribute com alguma propriedade como por exemplo o value ou mesmo o getText geralmente para fazer validações. Por exemplo, fiz login e então quero validar se dentro de um determinado elemento possui o texto você está logado. Entende? Então, geralmente o que fazemos aqui é isso. Utilizar esse tipo de método para validar um texto contido em algum lugar. Bem, um outro método que vocês também podem utilizar bastante, além, é claro, do click, como já vimos, do clear, etc. São outros métodos contidos dentro desse element aqui. Eu vou mostrar para vocês. Vou copiar aqui apenas para a gente verificar os elementos. Veja só, quando eu dou um ponto aqui, esses daqui são os métodos principais: clear, click, né? Temos aqui também o método sendKeys, que é muito utilizado. Temos também aqui o método getAttribute e temos também aqui o método getText. São os métodos mais utilizados, os que nós vimos até agora. Mas você também pode utilizar outros métodos, como por exemplo o isDisplayed. Ele é utilizado para validar se um determinado elemento está sendo apresentado na tela, porque pode ser que ele está na tela, mas ele está dentro da página, só que ele está inibido. Então o isDisplayed retorna true se ele está sendo apresentado na tela e false se ele não está. O isEnable
é para verificar se o campo está disponível para clique. O isSelected é para validar se o campo está selecionado. Então veja que nós temos aqui uma série de elementos que nós podemos utilizar, né? Uma série de métodos que nós podemos utilizar quando identificamos um determinado elemento. Bem, galera, essa foi a aula sobre o objeto WebElement e nós nos vemos agora na próxima aula, onde falaremos sobre como lidar com caixas de seleção. Até lá!